Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira palestra do dia. Professora Letícia, boa noite. Boa noite, Karen, Edilene. Boa noite a todos. Doutor João Lordelo. Deixa eu só abrir o seu som aqui. Agora sim, consegue me ouvir? Consigo. O senhor me ouve bem? Boa noite, professor Leandro. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo, professor. Uma satisfação tê-lo conosco, viu? A satisfação é minha, totalmente minha. Eu que agradeço o convite. Pessoal, a gente já estamos chegando em 100, mas aos poucos aí a gente está chegando em 800, 900 pessoas por palestra, né? A gente tem pessoas do Brasil inteiro e até fora dele, hein? Tivemos Portugal, Angola, muito bacana. Que bacana, bacana. Pessoal, coloquei... Fico honrado. A honra é toda nossa. Eu estudei muito pelo senhor, mas isso aí era uma época que eu ainda estudava para concurso, uma época que eu tentei concurso para juiz federal. Acho que o senhor lembra onde você dava aula, eu só não vou fazer marketing gratuito. É verdade. Mas a satisfação. Para quem não sabe, agora o marketing do professor faz. Ele tem um site excelente. Qual que é o site do senhor, professor? www.joaolordelo.com. Maravilha. Tem vários resumos lá, que é um espetáculo para quem quer concurso ou até mesmo para a faculdade. É um pouco mais profundo, né, professor? Mas conhecimento é sempre bom e nunca é demais. É verdade. É a única coisa que dividindo a gente soma, né? É o conhecimento. É a mágica da matemática. O professor passa um videozinho institucional e já voltamos, tá? Rapidinho. Tá bom. O que eu quero pro meu futuro é ser eu mesmo, fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade, quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. O que eu quero pro meu futuro é ser eu mesmo, fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade, quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. Terra dos Sinos. São João del Rei foi eleita a cidade mais hospitaleira do Brasil, segundo a Airbnb. A cidade hoje é um polo universitário no Campo das Vertentes. E é aqui que se encontra a Uniptan.
dos Sinos. São João del Rei foi eleita a cidade mais hospitaleira do Brasil, segundo a Airbnb. A cidade hoje é um polo universitário no Campo das Vertentes. E é aqui que se encontra a Unictan. Boa noite a todos, agora de forma oficial, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo Congresso Internacional, terceiro dia e terceira palestra do dia. Eu gostaria de cumprimentar carinhosamente a cada um de vocês que estão nos acompanhando ao longo desse congresso. Gostaria de cumprimentar a professora Letícia, professor Adriano e também, agora de uma forma muito especial, o doutor João Lordelo, que aceitou o nosso convite para palestrar em nosso evento. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui, viu, doutor? Satisfação é totalmente minha, né? Um prazer estar aqui com vocês, professora Letícia, professor Leandro, professor Adriano, todos que estão nos vendo. Fico muito honrado de estar aqui. Pena que eu não estou presencialmente na cidade mais hospitaleira do Brasil. Verdade. O doutor João Lordelo, eu vou falar um mini currículo dele, que é louvável. O mini currículo do professor. Procurador da República, com atuação auxiliar junto à Procuradoria-Geral da República, aprovado em primeiro lugar no concurso público. Pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Graduado, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Sevilha, pesquisador visitante da Academic Visitor na Universidade de Oxford, Oxford Law, professor em diversos cursos de pós-graduação em Direito e preparatório para carreiras jurídicas, orientador pedagógico e professor da Escola Superior do Ministério Público da União, membro da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados da Reforma da Lei de Lavagem de Capitais, ex-defensor público federal entre 2010 e 2014. Dr. João Lordelo vai falar sobre processo e tecnologia. E aqui eu reafirmo novamente a satisfação em tê-lo conosco, aqui só demonstra o quilate do nosso palestrante. Doutor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado pelo aceite, uma ótima palestra. Muito obrigado, professor Leandro, muito obrigado. Renovo aqui mais uma vez a minha felicidade de estar participando desse evento. Eu já pude perceber logo de cara, já na divulgação, que é um evento magnífico. Até me senti muito honrado de estar ao lado de figuras tão qualificadas, como, por exemplo, o meu conterrâneo, o professor Fred Didier, que pelo menos eu vi o card. Será amanhã, né? Eu estava na dúvida em relação ao dia. Ele que foi meu orientador do doutorado, é uma grande referência acadêmica para mim. Então, mais uma vez, renovo aqui o meu muito obrigado. Para mim é uma grande honra. E devo dizer, claro, que gostaria muito de estar presencialmente com vocês na cidade mais hospitaleira do Brasil. E, infelizmente, a nossa realidade pandêmica não permite isso, certo?
Bom, vamos falar hoje sobre processo e tecnologia. É claro que esse é um tema um tanto quanto amplo, então eu tenho que fazer um certo recorte aqui e escolher alguns temas que tragam, no mínimo, alguma reflexão sobre o que se discute, qual é o estado da arte hoje em relação ao processo e tecnologia, e que suscitem alguma vontade de conhecimento, né? Eu sempre acho que o conhecimento não pode ser algo sacal, não pode ser algo forçado, né? O conhecimento tem que ser algo prazeroso. E daí porque eu sempre tento, né, nas minhas palestras, trazer exemplos, né? Contar histórias ou trazer exemplos de casos concretos que possam revelar a importância do tema apresentado. Eu, particularmente, eu tenho me dedicado nos últimos anos ao estudo de três grandes temas, que são relacionados também com o meu trabalho como procurador da República. Hoje eu sou coordenador da assessoria jurídica criminal do Gabinete do Procurador-Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal. E eu trabalho muito fortemente com o processo penal, embora seja um pesquisador do processo civil, embora tenha feito também algum período de estudo na minha vida na Espanha, em que há muitos professores que conseguem fazer esse diálogo entre o processo civil e o processo penal. Então, os três temas que eu tenho me dedicado são, primeiro, processos coletivos, tema muito relevante. 2, processo penal, sobretudo na parte de autocomposição e produção de provas. E terceiro, que há uma relação muito próxima entre ambos os campos, é o das relações entre processo e tecnologia, né? Foi o tema do meu pós-doutorado em Coimbra. E vejam, tanto o processo civil quanto o processo penal moderno, eles têm sido constantemente desafiados. O processo liberal, o processo moderno de origem liberal tem sido fortemente desafiado em razão de intensas transformações sociais que ocorrem não apenas no Brasil. Então, o que eu vou falar aqui também não é uma novidade do Brasil, não é uma particularidade brasileira. Essas transformações que ocorrem não apenas no Brasil, podemos dividi-las em dois grandes blocos. O primeiro é uma transformação social de natureza política e, portanto, voluntária, ou seja, de uma escolha política, ainda que não seja a vontade da maioria, circunstancialmente, que é o avanço da autocomposição sobre o processo, não o avanço da autocomposição sobre o objeto litigioso. Então, não estou falando aqui sobre um acordo que você faz para resolver uma dívida que você tem com uma instituição financeira ou algo do tipo. Não, a autocomposição sobre as regras processuais, sobre o caminho processual, certo? Inclusive no campo sancionador, que desafia ainda mais o publicismo processual. A gente tem, por exemplo, no processo penal, um exemplo, a colaboração premiada. Algumas pessoas acreditam que isso se deve a uma demanda por mais eficiência na persecução penal, por exemplo, no caso do processo penal, o que tem sido enxergado, às vezes, de forma negativa. Eu tenho uma visão um pouco diversa. Eu penso que o avanço da autocomposição no processo se deve a um redimensionamento do direito à autodeterminação e ao autorregramento das partes no campo processual. Então, é uma mudança mais ampla do que a mera eficiência processual, embora isso se busque, na verdade, todo mundo busca eficiência. E é algo mais amplo, é o redirecionamento dos poderes que as partes têm no processo. E a segunda grande transformação social, e aí a gente vai mergulhar nela aqui hoje, é a revolução dos algoritmos. O caminho que tem sido aberto pelos algoritmos no campo da inteligência, no campo da investigação, no campo da decisão judicial, seja civil, seja penal, no campo da produção de provas, no campo de seleção de recursos, enfim. Onde quer que haja processo hoje, há algum tipo de inteligência, não necessariamente inteligência artificial, mas algum tipo de mecanização que é possibilitada por um algoritmo. E a gente tem que primeiro compreender o que é isso, o que é um algoritmo, né? O que é essa coisa chamada algoritmo. Então, temos
uma revolução tecnológica atualmente bastante clara, promovida pelos algoritmos de inteligência artificial e por algoritmos sem inteligência artificial. Algoritmos podem ser inteligentes ou não inteligentes assim, né? Podem ser desprovidos de inteligência artificial. E isso, quando tem inteligência artificial, a gente fala de machine learning, aprendizado de máquina, ou se for ainda algo mais profundo, deep learning, que usa redes neurais para aprofundar essa atividade de mimetização da inteligência humana. Essa revolução tecnológica, ela não está só no direito probatório, ou seja, a gente não está falando apenas aqui de provas digitais. Recentemente, eu até publiquei um artigo vai sair um artigo meu na Repro, já saiu na Civil Procedure Review sobre provas digitais, que eu tento fazer uma análise a partir de uma experiência que eu tive muito interessante, um curso de formação que eu fiz no FBI. O FBI tem uma parceria com a Procuradoria-Geral da República e, com frequência, nós temos cursos de capacitação com o Ministério da Justiça norte-americano e com o FBI. E aí a gente aprende a lidar com o uso de provas digitais, e não apenas no campo da investigação penal, mas em outros campos. Eu passei 2 anos trabalhando com provas digitais no campo eleitoral, por exemplo, que foi quando eu fui convidado pela Procuradora-Geral da República, então PGR, doutora Raquel Dodge, para auxiliá-la no campo eleitoral, plenas eleições de 2018, fake news, aquela discussão toda, e a gente aprendendo como conservar a prova, como registrar, como resguardar a cadeia de custódia, entre outros aspectos. Então, a gente está vivendo aqui, nos dias atuais, algo absolutamente revolucionário e algo que é, ao mesmo tempo, silencioso. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a página do Google, o Google, inclusive, que nasceu como um buscador e hoje tem por objeto social a inteligência artificial, esse é o seu objeto. A página do Google não mudou quase nada de 10 anos, 15 anos para cá, desde o seu nascimento. É simplesmente uma página branca, com uma barrinha para você digitar a busca. Só que a revolução que está por trás dessa página em branco é gigantesca. É gigantesca a ponto de saber com precisão mais de você do que os seus amigos sabem de você. A gente vai ver um pouco de uma pesquisa promovida pela Universidade de Stanford nesse sentido. Claro, esses elementos, essas transformações sociais têm levado pesquisadores a repensarem conteúdo, a repensarem as fronteiras do devido processo legal hoje, em especial o devido processo legal formal, que diz respeito ao conjunto de garantias mínimas para que alguém seja privado da sua liberdade ou do seu patrimônio. Então, temos um devido processo legal no Brasil, como qualquer país democrático tem um devido processo legal como cláusula geral, e cujo aspecto formal demanda o respeito a garantias processuais mínimas, como o juiz natural, a não incriminação, a possibilidade de produzir provas, o direito de defesa, etc., etc. Mas, diante de um ambiente tão revolucionário, do ponto de vista fático, esse devido processo legal, ele certamente tem sido desafiado. E a nossa tarefa aqui, obviamente, não é suprimi-lo, mas saber como dimensioná-lo, como ele pode se transformar e como ele deve ser interpretado nessa nova era de revolução algorítmicas. Há quem prefira, diante de mudanças sociais, há quem prefira resistir. Eu acho válido, né? Se alguém poderia dizer, olha, eu prefiro resistir, eu prefiro tentar fazer o máximo para que essa revolução não chegue. Eu acho válido, embora, no meu entender, seja inútil. Não dá para parar o vento, né? A inteligência artificial é uma realidade, não é possível parar o vento. O que a gente precisa fazer é saber trabalhar com o nosso arcabouço jurídico para que sejam preservados os direitos e garantias fundamentais e que essa inteligência artificial seja utilizada de forma favorável a esses direitos e garantias fundamentais. Não sei se vocês já viram, por exemplo, no Netflix, uma série sobre reconhecimento facial, que conta a história de uma pesquisadora do MIT, a Joy, que a gente vai até tratar sobre esse tema aqui,
Mas tem uma passagem muito interessante no documentário que mostra como a China é a maior referência em inteligência artificial do mundo, e, ao mesmo tempo, a China tem um sistema político coletivista, é um sistema jurídico que não tem uma matriz liberal, sob o ponto de vista do liberalismo político. Talvez, sob o ponto de vista do liberalismo econômico, sim, mas não político. Então, a ideia de indivíduo lá é bem diferente da ideia de indivíduo e de direitos fundamentais que nós temos. E isso faz com que, em cada esquina, exista uma câmera com uma ferramenta de detecção facial lá, e qualquer pessoa, para ter acesso à internet na China, precisa cadastrar o seu rosto no provedor de internet, um provedor estatal, por exemplo. E isso permite que a pessoa seja identificada em qualquer esquina onde ela se locomova. É preciso compreender esse fenômeno, né? A gente não pode deixar as coisas chegarem nesse nível, que me parece inadmissível em uma democracia. Para que a gente possa falar sobre isso, a gente precisa, certamente, avançar nos conceitos. Existem premissas fundamentais para a compreensão de qualquer tema. Um conceito que eu acho muito interessante a gente começar a falar é sobre a diferença entre inteligência e processo. Porque essa revolução tecnológica começou na inteligência e tem avançado para o processo. O que é inteligência? Inteligência do ponto de vista estrito, formal. A gente sabe que temos nós temos uma agência de inteligência no Brasil, que é a ABIN, e ela é responsável pela inteligência de segurança pública e um sistema também de inteligência de Estado. É uma inteligência, é o que são as funções exercidas pela ABIN. Inteligência de segurança pública, inteligência de Estado. Mas existe inteligência fora da ABIN, existe inteligência na Receita, existe inteligência no Ministério Público, nas polícias. Quer ver uma área de inteligência relevantíssima para o país hoje, que não pode ser flexibilizada de forma alguma, a unidade de inteligência financeira, que é o COAF, que segue as recomendações do GAFI e faz parte do sistema antilavagem. Se não tivéssemos um sistema antilavagem robusto, como temos no Brasil, que querem fragilizar, devo dizer, esse sistema, se não tivermos, o sistema financeiro fica em risco, né? Porque a lavagem é um delito que viola de forma gravemente a ordem econômica. Então, a ordem econômica depende de um sistema de lavagem, as relações econômicas. A inteligência, então, avançando para a gente compreender o que é inteligência. Primeiro, para que serve a inteligência? Então? Se inteligência não é processo, a BIM faz, outros órgãos, instituições fazem. O que é inteligência? Inteligência é uma atividade de produção de conhecimentos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões em variados planos, no plano político, no plano estratégico, no plano tático, no plano operacional. Então, inteligência é o conjunto de informações ou de conhecimentos que são produzidos para subsidiar a tomada de uma decisão, certo? Por exemplo, relatórios de inteligência do COAF, como eu falei. Os relatórios de inteligência do COAF são relatórios que o COAF produz, encaminha à polícia, ao Ministério Público, quando acende um sinal vermelho no seu sistema. Quando o COAF identifica, mediante cruzamento automatizado de dados, mediante algoritmos de inteligência artificial, o COAF vê, peraí, fulano declarou que ganha um salário mínimo, mas um banco tal comunicou que esse mesmo fulano movimentou 40 milhões na conta dele. Acende uma luz vermelha. Vamos fazer uma análise. Aí há um segundo cruzamento de dados. Fulano tem alguma relação com agentes políticos, com agentes econômicos? Fulano está como sócio de uma pessoa jurídica que presta serviço para o governo tal, mas fulano ganha um salário mínimo só. Será que ele não é um laranja? Acende essa luz. O COAF acende e fala, Ministério Público, tem aqui informação. Esse relatório não é uma prova. Esse relatório é apenas uma produção de conhecimento, um conjunto de dados em que o Ministério Público olha e fala, pode não ser nada, mas chamou a atenção. Vou tomar alguma decisão em relação a isso. Entende? Isso é inteligência. Essas atividades de inteligência decorrem de monitoramento constante e normalmente não são relacionadas a um fato concreto. São monitoramentos que ocorrem naturalmente mediante cruzamento de dados.
E essa decisão que é permitida por meio da inteligência, ela, em regra, não gera uma afetação na liberdade, nem na propriedade das pessoas. Então, o Ministério Público, quando recebe isso, ele não vai congelar o patrimônio de alguém, até porque o Ministério Público brasileiro não pode fazer isso. Ele vai tomar alguma medida, ele vai reunir com outros elementos, vai pedir ao judiciário uma quebra de sigilo, vai posteriormente, se for o caso, ajuizar uma denúncia, denunciar alguém por uma prática de um crime. Então, não há uma vinculação direta à propriedade ou à liberdade, salvo se estivermos falando no exercício de um poder de polícia legítimo, por exemplo, uma polícia ostensiva ou algo do tipo. E aí temos um problema. Porque a detecção por exemplo, o reconhecimento facial na rua, ele pode ser feito de maneira enviesada. Os algoritmos podem levar de forma enviesada a polícia a buscar pessoas com determinados traços étnicos. Isso é um problema. Embora não haja uma afetação da liberdade ou do patrimônio imediatamente, há o constrangimento da pessoa ser abordada. Só pessoas com aquele traço étnico são abordadas, né? Esse é um tema sobre o qual a gente vai falar aqui. Então tá, firmamos a ideia de inteligência, né? A inteligência é algo que se faz à margem do devido processo, como regra, porque a inteligência não afeta a propriedade ou a liberdade das pessoas. A inteligência é uma produção de conhecimento que pode motivar uma decisão, mas geralmente não afeta. Tanto é que ela não serve como prova. Relatórios de inteligência costumam ser descartados. Esse foi o primeiro conceito, inteligência. Segundo conceito, algoritmos. O que é o algoritmo? O algoritmo, a primeira referência de algoritmo que temos na antiguidade, o algoritmo de Euclides, que é utilizado para identificar o máximo divisor comum entre dois números inteiros diferentes de zero, o famoso MDC. Ou seja, é um caminho, o algoritmo, o de Euclides foi o primeiro a ser criado, a primeira referência que temos. Os algoritmos são um conjunto de etapas finitas para se chegar a um fim, a uma decisão, a um caminho. Então, algoritmos são um fracionamento de uma tarefa em etapas finitas, ou seja, etapas limitadas. Se a gente for para pensar, cozinhar é um algoritmo. Quando você vai cozinhar, você pega, quem fala isso é a Cathy O'Neil, que tem um livro maravilhoso sobre os problemas éticos que decorrem do uso de algoritmos. E é interessante que ela fala, olha, quando você vai cozinhar, você primeiro tem que dourar a cebola, dourar o alho, você tem que depois esperar e botar e tampar, tem todo um passo a passo. O médico, quando ele atende o paciente, o diagnóstico é feito por algoritmo. Algoritmo no sentido ideal da coisa, que é o médico olha o paciente e pensa, está com febre? Então vou seguir esse caminho aqui. Mas está com febre, está com pupila dilatada? Está sim. Está tossindo, febre, tossindo, então vou seguir esse caminho aqui. Ele vai fazer uma série limitada de perguntas até chegar ao diagnóstico. Isso na informática é traduzido por uma expressão, que é o if, then, que é se, então. Isso é utilizado em diversas linguagens de programação, como Python, como Visual Basic. Eu, quando era moleque, eu gostava de programar. Eu sou de Salvador, sou baiano, e eu morava numa casa muito afastada de Salvador, do centro, e como era moleque, não podia dirigir, às vezes ficava difícil, ficava muito tempo em casa, e eu falei, vou começar a fazer alguns hobbies aqui. Aí comecei a tocar violão, aquelas coisas, e resolvi comprar um livro de programação, comecei a aprender programação, e foi quando eu aprendi Visual Basic e Java. E uma coisa que me chamava muita atenção é como tudo era concatenado na seguinte frase, se, então. Se acontecer tal coisa, então. Dentro desse então, você desdobra assim, assim, sabe? Isso é algoritmo. Alguns algoritmos são extremamente complexos que permitem às máquinas desenvolver uma capacidade de aprendizado. São chamados algoritmos de machine learning, né? É onde vive ali a inteligência artificial. Alguns conseguem simular as redes neurais, que são os chamados, é o caso do deep learning, que é o machine learning mais robustecido. A grande característica da inteligência artificial
é a existência desses algoritmos potencializados, ou seja, capazes de mimetizar a inteligência humana. A inteligência artificial tem algumas formas de conceitualizar, mas a forma mais fácil é dizer que a inteligência artificial é uma forma de mimetização da inteligência humana. Quem não lembra, por exemplo, do caso em 96, os mais jovens não vão lembrar, mas em 1996, o computador da IBM, o Deep Blue, venceu o enxadrista Kasparov numa partida de xadrez. O Deep Blue, um computador. A máquina superou o raciocínio humano na partida de xadrez. A máquina mimetizou, imitou um aspecto. A inteligência artificial fraca imita apenas um aspecto da inteligência humana. Não temos uma inteligência artificial forte no sentido hollywoodiano no mundo, né? Não existe uma inteligência artificial que fique até na dúvida se é vivo ou se não é, que imite todos os aspectos da mente humana. Isso não existe. Ou da funcionalidade humana. As primeiras discussões sobre inteligência artificial remontam à década de 50. E tem um artigo que, se alguém quiser buscar, que é um artigo pequeno, mas muito, muito interessante, do inglês Alan Turing. Vocês talvez já tenham visto um filme sobre ele, chamado O Jogo da Imitação. Alan Turing, que desvendou o sistema, o Enigma, que era a forma de criptografia alemã, foi o inventor do computador. Ele tem um artigo chamado Computer, Machinery and Intelligence, que é da revista Mind, de 1950. Ele começa o artigo dizendo o seguinte: as máquinas são capazes de pensar? Ele fez essa pergunta em 1950, e não existia nenhuma máquina que pensasse. E ele chegou à seguinte conclusão. Aí tem várias objeções que fazem o raciocínio dele. Não, porque não tem alma, não, porque não tem consciência. Ele falou, olha, a gente não consegue saber quem tem alma ou quem não tem, porque a gente não está na alma dos outros. Quem me garante? Ele tem uma parte do artigo dele que eu acho muito interessante, que ele fala, quem me garante que você não é um robô? Aí o opositor fala, não, mas eu sou feito de carne e osso. Sim, mas eu estou falando da sua mente. Quem me garante que você não é uma pessoa automatizada? Quem me garante que você tem alma? Isso é uma questão religiosa, não vou abordar isso. Ele diz. E não existia à época esse sistema de inteligência artificial que a gente tem hoje. Apesar disso, ele conseguiu profetizar o assunto, entre outros outros pensadores. E ele cria, naquele artigo, uma ideia de um jogo da imitação, que dá o título ao filme, que é o seguinte: imagine que você tem que descobrir se quem está por trás de uma cortina é um ser humano ou é um robô. E vocês se comunicam por um computador, por um jogo de perguntas e respostas, certo? Tem você e atrás da cortina tem duas pessoas, não, melhor, tem duas respostas que saem das suas perguntas. Você vai perguntar a A ou a B. Só que A é um computador, B é uma pessoa, ou vice-versa. E você não sabe. E fazendo perguntas, você tem que saber quem é o computador e quem é a pessoa. Se você não conseguir descobrir, é porque existe uma imitação ali, existe uma inteligência artificial, porque mimetiza-se a inteligência humana de alguma forma. Isso pode parecer coisa de filme, mas hoje a gente tem, mês passado, em abril desse ano, 2021, foi publicada a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. É um ato normativo do Poder Executivo, e o Conselho Nacional de Justiça publicou no ano passado a Resolução 332 de 2020 para disciplinar aspectos éticos do uso da inteligência artificial no Brasil. Então, esse não é um tema hollywoodiano, esse é um tema real. Vamos descer mais, vamos ser um pouco mais concretos aqui. Onde é que a gente enxerga a inteligência artificial? Vamos primeiro falar do âmbito privado e depois no âmbito público. O privado é mais fácil de enxergar. Primeiro, a gente tem inteligência artificial relacionada com a proteção à privacidade, com dados pessoais. Existe uma pesquisa feita simultaneamente em Cambridge e em Stanford, em que são feitas perguntas, um jogo de perguntas e respostas a respeito de determinadas pessoas. Então, por exemplo, eu tenho que responder 20 perguntas sobre mim mesmo. Qual é o prato que eu mais gosto? Qual é a minha orientação política? Qual é a orientação sexual? Onde eu moro? Qual é o sotaque que eu acho mais bonito? Coisas desse tipo.
e 20 perguntas. E, ao mesmo tempo, isso era entregue a alguns amigos meus e a uma ferramenta de inteligência artificial que analisava as minhas redes sociais, em especial o Facebook. Resultado, o teste mostrou que as inferências que os algoritmos de inteligência artificial podem fazer a respeito de uma determinada pessoa são mais precisas, essas inferências, que aquelas realizadas por amigos ou familiares. Claro, isso no âmbito privado. E nesse mesmo âmbito privado, essa ideia da privacidade acaba transbordando, inclusive, para o direito probatório. Como eu disse, eu atuo, embora pesquise muito sobre o processo civil, eu atuo profissionalmente na área penal. E uma coisa que tem sido muito utilizada, cada dia mais, é a quebra de sigilo de dados de aplicativos de internet. Então, imagine alguém tendo acesso a toda a sua geolocalização do Google. Imagine que os dados do seu Uber podem ser acessados mediante uma quebra. E é possível saber onde você foi no dia tal e tal. Ou do Waze. Às vezes que você ativou o Waze e fez um caminho, o que você pesquisou no Waze. Vocês lembram do caso da vereadora Marielle, no Rio de Janeiro? Os autores imediatos do crime foram presos porque por meio de uma investigação em que se analisaram os dados produzidos na internet. Então, imagine o que a pessoa pesquisou. Por exemplo, descobriu-se que um dos réus um dos condenados estava pesquisando no Google a agenda Marielle, estava pesquisando arma, e estava pesquisando outras coisas. Então, veja, o que você pesquisa é salvo, inclusive. Outro ponto relacionado ao ambiente privado, inclusive é curioso porque as sugestões de propaganda levam em consideração o que você pesquisa. Então, se aparece, por exemplo, roupas íntimas em uma sugestão de coisa para comprar, é porque você está pesquisando sobre isso, muito provavelmente. É algo curioso. Liberdade de expressão também é um tema muito interessante. Em 2012, veja, 2012, há 9 anos, o Comitê de Ministros do Conselho da União Europeia expediu uma recomendação relativa à proteção de direitos humanos no uso de ferramentas de busca de internet, os search engines. A exemplo do Google. O Google já chegou a ser processado em razão da ordem de resultados que ele apresenta. Se você pesquisar algo no Google, o resultado levará em consideração aspectos extraídos dos seus dados pessoais. Mas veja, imagine que todos os sistemas de busca limitem uma determinada resposta a um determinado aspecto. Imagine, por exemplo, que todo mundo pesquise sobre vacina e apareça lá no Google apenas os blogs, em resultados, blogs que dizem que a vacina tem um chip que transforma você num extraterrestre ou algo do tipo. Não sei. Veja como é possível afetar a liberdade de expressão por meio de ferramentas, do uso de algoritmos de inteligência artificial. Tem outra aplicação na iniciativa privada que eu acho assustadora. E aconteceu em 2011, que é o uso de inteligência artificial na contratação de trabalhadores, e o uso de Big Data, inclusive, que são os dados que são pulverizados pela internet. Você, por exemplo, as redes de compra, a Amazon, tem uma lista das coisas que você compra. Se você faz compra no supermercado, na internet, está lá a lista das coisas que você compra. Então, é possível inferir algumas coisas sobre você a partir dessa lista. Em 2011, Starbucks recebeu, na verdade, mais de 7 milhões de aplicações online para cerca de 65 mil postos de trabalho em apenas 12 meses. Foi tudo online. Como é que você analisa 7 milhões de currículos para 65 mil vagas? A solução. Starbucks se utilizou de um aplicativo chamado Applicant Tracking System, ATS, ou seja, sistema de monitoramento, de análise do aplicante, daquele que pediu, do currículo. O que ele faz? Esse sistema analisava o currículo dos candidatos e era ligado à internet, inclusive. Então, além disso, buscava informações em redes sociais. Esse sistema analisa, inclusive,
as suas compras em determinados sites, em razão de alguns links que tem com de algumas relações contratuais que tem com esse site. E aí, a Starbucks queria saber quem lia o quê, se a pessoa era letrada ou não. Só que o sistema, com o passar do tempo, começou a afastar algumas pessoas em razão de comentários em redes sociais, afastar mulheres, por exemplo, afastar pessoas pobres, porque não tinha registro de compras de pessoas pobres, as mais pobres, o que isso não significa que elas não liam, apenas que não compravam pela internet. E uma coisa também curiosa é que esse sistema, o ATS, ele levava em consideração se a pessoa já havia sido rejeitada anteriormente. Então, se você já foi rejeitado anteriormente, você não seria escolhido para trabalhar na Starbucks. Isso gera o chamado feedback loop, porque a pessoa que é rejeitada vai ser sempre rejeitada. E, às vezes, é rejeitada por uma questão de gênero, de etnia, ou coisa do tipo. Agora, vamos mais para a área processual. Onde é que existe inteligência artificial, algoritmos de inteligência artificial no âmbito público? A gente vai falar de inteligência e processo, mais uma vez. Primeiro, sistemas preditivos de infrações civis ou penais. É o campo da inteligência, que a gente já falou. O sistema, a área de monitoramento. Nos Estados Unidos, nós temos o watch lists, data mining, passaging profiling, non-fly lists. O que são? O que é isso? Por exemplo, watch list. Os americanos têm ferramentas de cruzamento de dados em que pessoas com determinadas características acabam sendo monitoradas. Então, você veio do Paquistão, viajou muito para a Turquia, você tem uma ligação de telefone que você fez que bateu em tal região para tal pessoa, você não declarou nada de imposto de renda, seu trabalho é dessa forma, mas existe um cruzamento de dados. São os watchlists, se você cair numa lista de monitoramento, ou o chamado data mining, que é simplesmente a mineração de dados, cruzamento de diversos dados que constam em bancos de dados públicos. O passage profile é um caso emblemático, que é o seguinte: toda vez que você compra uma passagem, há sistemas de inteligência artificial que analisam um pouco sobre você antes de você viajar. E isso nos Estados Unidos, em que há uma preocupação com o terrorismo muito forte, pode gerar o non-fly list, quer dizer, você pode ser inserido em uma lista de pessoas que não podem viajar. Consta aqui que você comprou, sei lá, fogos de artifício, pólvora, uma arma. Veja, nos Estados Unidos é tão fácil comprar um rifle. Você comprou um rifle, você está indo para Bagdá, você veio de tal lugar, opa, vamos dar uma prensa em você, você caiu numa lista aqui de, pelo menos, de uma análise prévia. Da mesma forma, esses sistemas na verdade, preditivos de prevenções a infrações cíveis e penais, eles às vezes se valem do reconhecimento facial. É o que aconteceu com a Joy Boloamini, que é a pesquisadora do MIT, que é apresentada nesse documentário no Netflix. Eu não me lembro o nome, eu acho que o dilema, não é o dilema das redes sociais, é algo parecido. Um outro documentário cujo nome eu já não me lembro agora, mas se vocês forem no Netflix, vocês assistem lá. A Joy é uma pesquisadora do MIT que estava querendo trabalhar com reconhecimento facial para fins de um aplicativo de entretenimento apenas, ela queria fazer. Uma interrupção de um segundo, colocaram aqui, o senhor confirma se é coded bias? É exatamente isso, exatamente isso. Perfeito. Então, é exatamente esse é o documentário. Eu não sei como é que é a tradução em português, mas em inglês é isso aí, é o coded bias, que é o enviesamento codificado, seria a tradução. E o que acontece? Ela queria fazer uma ferramenta de mero entretenimento, você usar seu celular e botar a linguinha do gato ali, a orelha, alguma coisa nesse sentido. E ela percebeu que a identificação do rosto das pessoas era mais difícil quando a pessoa era negra. E ela, Joy, é negra. E ela achou aquilo esquisito e foi ver o porquê. Ela percebeu que os sistemas de identificação de reconhecimento facial levam em consideração fotos anteriores. Todo sistema de inteligência artificial tem um input. O machine learning, essa coisa de aprendizado de máquina, para que a máquina aprenda, ela precisa ver muitas coisas. Então, para ela identificar um rosto, ela precisa ser
passar por ela milhões e milhões de imagens com o rosto de pessoas. Ela vai entender, isso aqui é um rosto. Mas essas milhões e milhões de imagens não continham tantas pessoas negras. Por quê? Porque as ferramentas eram desenvolvidas por pessoas brancas. E ela achou aquilo estranho. E aí ela foi percebendo que na Inglaterra, por exemplo, era utilizado um sistema de reconhecimento facial em cima de vans da polícia na rua. E as vans paravam e identificavam o rosto das pessoas por meio das câmeras. Se a pessoa fosse procurada, alguma coisa, aparecia ali. Mas, às vezes, o rosto de uma pessoa de uma determinada etnia, uma pessoa negra, uma pessoa árabe, por exemplo, não era identificado, dava erro. Ou dava um falso positivo. E essa pessoa era constrangida, porque a polícia abordava e pedia um documento. O nome disso é Stop and Frisk nos Estados Unidos. Pare, né? É a abordagem na rua, Stop and Frisk. Então, isso é um problema que Joy Buolamwini vivenciou, passou. Esses sistemas preditivos de identificação ou prevenção de infrações civis ou penais são utilizados no Brasil. Por exemplo, o TCU, perdão. O TCU tem 3 robôs. O robô Alice, que faz varreduras em editais de licitação para buscar por irregularidades. O robô Sofia, que orienta fatos e indícios para auditores do TCU. E a robô Mônica, que faz monitoramento de sistema de aquisições, monitoramento de documentos. Nos Estados Unidos, em 2004, o governo americano informou que estava utilizando 199 ferramentas de inteligência artificial de mineração de dados em departamentos federais, né, o governo federal, com o objetivo de melhoria de serviço, detecção de fraudes e abusos, por exemplo, fraudes previdenciárias, detecção de atividades ou padrões criminosos, terroristas, etc, etc. Então, essa é a área de inteligência. Antes de um fato, com o objetivo de cruzar dados, de monitorar, sem um fato específico. Existe, porém, a utilização desses sistemas preditivos no processo penal para fatos concretos, para casos concretos, casos judiciais. Por exemplo, nos Estados Unidos existe uma ferramenta chamada Compass, que é desenvolvida por uma empresa chamada Northpoint. Ele serve especificamente para fundamentar a concessão de benefícios penais, como o livramento condicional, né? E para fundamentar, pode ser utilizado para fundamentar prisões preventivas. Só que aí tem um problema. Veja, o aplicativo roda o perfil da pessoa e sugere ao juiz que não haja a concessão de um benefício como livramento condicional, porque a pessoa pode oferecer risco, há um alto risco de reincidência. Mas o aplicativo é uma caixa preta. Que tipo de pergunta ele roda ali dentro? O que ele faz? E outra pergunta importante, essa pergunta que ele faz internamente e silenciosamente a si mesmo, poderia ser feita numa corte? Por exemplo, o que se descobriu é que era levado em consideração o local de residência da pessoa, se alguém da família já havia cometido um crime, se a pessoa tem familiar envolvido com drogas. E aí, imagine você ter negado um benefício porque você mora num lugar perigoso. Porque, estatisticamente, quem mora num lugar mais perigoso seria mais propenso a crime. Mas isso é um retrato fotográfico, isso não é uma situação, isso não gera uma relação de causalidade, isso não pode inferir nem macular um dogma liberal civilizatório, que é o de que a pena tem que ser uma pena em razão dos meus atos e não de quem eu sou. O sistema punitivo deve levar em consideração o que eu fiz e não o que eu sou e que provavelmente poderei fazer, e que por isso provavelmente poderei fazer algo. A ideia da autodeterminação, que é um dogma liberal, parte disso. Não é porque minha prima é envolvida em droga que eu vou cometer um crime, não tem nada a ver com isso. Mas esse sistema foi questionado e até hoje é utilizado nos Estados Unidos, esse sistema Compass. Existe uma forma de tentar conciliar esses tipos de sistemas, principalmente na inteligência, porque não tem devido processo legal na inteligência, nos inteligências. No caso do Compass, a gente pode até dizer, olha, isso aqui é evidentemente errado, tem que ser permeável no devido processo, no mínimo tem que ter transparência, auditabilidade, dever de explicação, fundamentação, estou lá. Porque se um promotor chegasse, um juiz levasse em consideração explicitamente o lugar de residência da pessoa para negar um benefício, nenhum sistema de justiça americano ia corroborar essa decisão. Mas uma máquina pode fazer silenciosamente.
Então, existem algumas providências que eu acho importantes, sobretudo na área de inteligência, que você pode acabar sendo privado da sua liberdade. Se você cair no non-fly list, por exemplo, você não pode viajar, você acaba tendo sua liberdade afetada. Se você todo dia é chamado é abordado pela polícia na rua, tem algum problema. Você está sendo constrangido. Então, existem algumas formas de conciliar o devido processo com essas situações, né? A primeira é fazer audiências sumárias antes de decisões que afetem a propriedade ou liberdade individual. Por exemplo, antes de proibir alguém de viajar no avião, seria interessante, imprescindível que essa pessoa, com alguma antecedência, seja chamada e abordada para que ela apresente algum esclarecimento, ou que o documento dela seja olhado com mais intensidade, ou que ela seja até analisada de forma mais profunda, mas não seja vedado a ela, vedada a possibilidade de viajar de maneira, de forma surpresa, né? Como uma surpresa, né? Uma audiência preliminar seria interessante para ela ser ouvida e poder explicar algo. Segundo, a abertura de possibilidades de correção quando da primeira aplicação de uma técnica de inteligência artificial de monitoramento, data mining, mineração de dados. Ou seja, a pessoa pode... Imagina uma pessoa que não foi selecionada em razão de alguma coisa, de algum dado que ela produziu na internet, ela deve, pelo menos, poder ter a possibilidade de retificar depois, de se defender. Terceiro, deve haver algum tipo de responsabilização nos casos de resultado falso positivo. Você é proibido de viajar. Meu pai tem o nome de um traficante, o mesmo nome do meu pai tem o mesmo nome de um traficante mexicano. E ele era parado constantemente quando a gente fazia viagens internacionais. Depois de um tempo parou, e aí ele soube que o traficante morreu. Então, veja, as pessoas, dependendo da situação, precisam ser indenizadas no caso de falsos positivos, dependendo, claro, da situação. Não da situação do meu pai, que era uma mera conferência documental, explicação, um tempinho a mais ali na fronteira. E, finalmente, observada a necessidade de preservação do sigilo das ferramentas de inteligência, é importante que, pelo menos, haja a possibilidade de agências externas auditarem isso, né? Há muitas outras aplicações de inteligência artificial, inclusive no campo do processo civil, ferramentas de sugestão de minutas, por exemplo, né? A AGU já tem ferramentas que sugerem a peça que você tem que fazer, o juiz já tem ferramentas que sugerem o cálculo de pena, que sugerem a sentença. No STF temos o robô Vitor, que é um nome em homenagem até ao ex-ministro Vitor Nunes Leal. Esse robô ele vê todos os recursos extraordinários que sobem para o STF e identifica quais são vinculados a determinados temas de repercussão geral. O BEM-TV no TST analisa a tempestividade recursal. Então, tem muitas aplicações da inteligência artificial e de outras tecnologias, como o blockchain, por exemplo. O blockchain pode substituir o sistema cartorário no futuro. O registro imobiliário pode ser todo feito por blockchain. Produção e registro de evidências digitais por blockchain. Então, tem muita coisa que é importante. Claro, o que a gente vê mais hoje em dia, no momento inicial, é o uso desses dados obtidos por meio de ferramentas de inteligência artificial como evidência digital. Teve um caso, só para ilustrar, que aconteceu foi levado à Suprema Corte americana, que envolveu uma atividade policial. Percebam que coisa curiosa. Se a polícia quiser um policial quiser ficar paisando, olhando você sair de sua casa, entrar em razão de uma investigação, ele não precisa pedir autorização judicial para isso. Seguir um carro, a polícia seguir um carro, precisa de autorização judicial? Não. E aí a polícia americana pensou o seguinte, olha, se eu posso seguir um carro, por que eu não boto um rastreador no carro da pessoa? Plugo um rastreadorzinho e aí eu vou seguir, não preciso ficar tendo meu trabalho e ficar atrás, eu sigo aqui numa maquinazinha em casa. Pode? A Suprema Corte norte-americana foi levada a decidir de se autuar. Eu sei que não precisa, em regra, de autorização judicial para seguir um carro, mas na hora que você rastreia, existe um nível de uma potencialização da lesividade, digamos assim, à privacidade gigantesca. É tão forte isso que eu acho que é o mesmo direito, é a privacidade da pessoa. Até porque o carro não leva nem em consideração a intimidade, né? Em regra, as pessoas não praticam nada íntimo dentro do carro.
né? Pelo menos não quando estão saindo pela rua. Mas há talvez um aspecto da privacidade dentro do carro, não da intimidade. Mas o fato é que essa potencialização da análise da afetação de um direito fundamental leva a essas discussões. E como assegurar a privacidade e, ao mesmo tempo, uma persecução penal com ferramentas mínimas, né? Isso gera diversos desafios. Já estamos nos aproximando para o fim. Eu queria falar, no final, um pouco sobre as garantias que temos que ter, sobretudo nos processos de automação decisória que podem ser um problema. Por exemplo, a resolução do CNJ, ela proíbe expressamente o uso de inteligência artificial, ela não recomenda, na verdade, na área penal, especial para cálculo de penas, porque o medo é de acontecer como acontece com o COMPAS, o sistema norte-americano. Eu acho que na área penal é muito importante utilizar a inteligência artificial de maneira forte, mas em um sentido, um principal sentido. Qual é? O desenviesamento dos juízes. E aqui eu vou encerrar, entrando para a parte final, eu vou encerrar falando sobre vieses cognitivos. Não faz tanto tempo, na década de 70, alguns pesquisadores, notadamente o Kahneman, o Daniel Kahneman, e o seu parceiro que faleceu, o Tversky, e tem outros pesquisadores brilhantes, como o Eyal Gamliel, na Universidade de Israel, eles desenvolveram pesquisas sobre os vieses cognitivos, as nossas falhas de pensamento. Isso também se conecta com os nossos vieses implícitos de preconceito. O que é isso? Vocês já pararam para pensar? Eu me lembro bem, uma vez eu estava no shopping, e aí eu vi um marca-texto. E aí, numa loja, o marca-texto estava R$1. Na verdade, o marca-texto estava, vamos supor, R$10. R$10 no shopping. R$10 estava o marca-texto. E eu falei, não, está muito caro. No outro shopping, tem esse mesmo marca-texto, em vez de 10, está R$2. R$8 de diferença. Não vou comprar aqui. Mas eu já estava no shopping, não, mesmo assim resolvi, não, vou no outro. Nesse mesmo shopping que eu estava, tinha uma TV por R$1.050, um televisor. E que no outro shopping custava R$1.000. Mas aí eu comprei logo. Eu resolvi comprar logo essa TV. A diferença era de R$50. O marca-texto, a diferença de R$8, eu resolvi comprar em outro shopping. Na televisão, a diferença de R$50 deu mais dano ao meu bolso. Eu resolvi comprar logo. Por quê? Porque existe uma ideia de um viés de ancoragem. E nossa mente, ela é feita para ser muito, muito eficiente. Nosso cérebro é cheio de atalhos mentais para que nós possamos ser eficientes. Isso foi muito importante para a sobrevivência humana, para a adaptação. Só que isso gera algumas falhas. Nós temos falhas de quantidade, falhas de proporção. Nós temos falhas que levam, por exemplo, a nos fazer decidir de forma diversa em ambientes de incerteza. Por exemplo, nos Estados Unidos, há pesquisas que comprovam que a forma com que o MP apresenta o crime ao judiciário pode levar a condenações sensivelmente mais altas. O excesso da denúncia pode induzir o juiz a dar condenações mais altas por conta do chamado viés de ancoragem. A mente do juiz fica presa àquele valor, a mídia também. Então, isso desafia a própria imparcialidade dos juízes. É por isso que eu acho que a inteligência artificial pode ser utilizada no processo para desenviesar os juízes, para que acenda uma luz, quando o juiz estiver sentenciando, o sistema fale, ó, seu juiz, o senhor fez essa apreciação da prova dessa forma, mas no caso tal você fez diferente. Nos casos tais você fez diferente. Você aplicou essa pena nesse patamar para essa pessoa, mas para outra pessoa você aplicou uma pena mais baixa ou mais elevada. Tem uma coisa errada aqui. Porque, às vezes, somos levados inconscientemente a determinados preconceitos. É difícil a gente admitir isso. Tem um teste em Harvard chamado o Implicit Association Test, o IAT. E esse teste mede a velocidade da associação que as pessoas fazem entre palavras e imagens. Então, aparece a imagem assim, bom e mal na tela, fica aparecendo, e também aparecem
imagens de coisas que podem suscitar sentimentos bons e maus. Então, bom e mal, e aparece um sorvete, bom e mal, aparece um... E existe uma medição da atividade neurológica durante isso, que mostra como as pessoas conseguem desassociar ou associar o bom e o mal a determinadas imagens. E aí, esse teste revelou que 70% das pessoas demonstraram preferências raciais. A palavra bom foi mais associada a imagens de pessoas brancas. Existem testes do Departamento de Correções da Geórgia que revelam que juízes tendem a fixar fianças mais elevadas, 25% mais elevadas, ou punições 12% mais elevadas, em desfavor de réus negros em situações similares a réus brancos. Existem provas que concluem que, quando a vítima é branca, quanto mais negro for o réu, maior é a probabilidade de ser condenado à morte nos Estados Unidos. Então, veja, os sistemas esses vieses de cognição, de preconceitos implícitos e ancoragem levam a isso, muitas vezes. Mesmo que você se considere a pessoa mais imparcial do mundo, como diz o Justice Cardoso, que foi o Chief Justice da Suprema Corte norte-americana, de 32 a 38, ele dizia: um bom juiz é aquele que consegue, sem problema algum, se desvencilhar de todas as suas características, suas particularidades, fundamentando suas decisões de uma natureza objetiva. Nós, seres humanos, somos sujeitos a preconceitos e precisamos exorcizá-los e precisamos corrigi-los. E a tecnologia pode nos auxiliar com isso, nos auxiliar a ver que nós estamos valorando uma prova de maneira equivocada, às vezes por conta do nome do réu ou pelo tipo de causa. Juízes podem decidir de maneira diversa se uma causa de família, dependendo das circunstâncias afetivas que experimentaram na sua vida. Os sistemas de inteligência artificial podem ajudar a corrigir isso, mas eles devem respeitar um tripé normativo, que eles devem ser auditáveis, ou seja, devem registrar todo o seu passo a passo, todos os dados abstratos que são levados em consideração pelo algoritmo, todos os dados concretos são levados em consideração pelo algoritmo, a regra do algoritmo. Tem que ser transparentes, ou seja, tem que ter a possibilidade de acesso e explicação, às vezes até com pseudocodes, que são códigos que simplificam uma programação de uma linguagem como Python, Visual Basic, COBOL, Delphi, etc. E tem que ter consistência e regularidade, ou seja, o sistema não pode aplicar respostas diferentes para João e para Maria. O sistema tem que ser consistente, respeitando a igualdade e a isonomia. Pessoal, ainda poderia falar sobre alguns temas, eu acho esse tema muito empolgante, tem muita coisa para ver. Se vocês se interessarem, um best-seller que eu recomendo, que acabou de ser traduzido, eu não sei como é que está o título agora, mas o nome da autora é Cathy O'Neil. Se chama, ela troca a expressão Weapons of Mass Destruction, que é armas de destruição em massa, o Weapons of Math Destruction, armas de destruição matemáticas. Esse é o título em inglês. Eu não sei como é que é em português, porque eu li na época, não tinha tradução. Mas eu recomendo muito para a gente aprender como o uso de algoritmos pode ser algo, trazer muitas distorções e afetar aspectos éticos. Não quero dizer com isso que a inteligência artificial deva ser abandonada. Pelo contrário, eu acho que ela é uma importante ferramenta de desenviesamento, de uniformização decisória, de uniformização da apreciação da prova. Quer dizer, uma ferramenta de inteligência pode escalonar, analisar casos e ver que provas foram produzidas, e analisar casos anteriores do próprio juiz e manter uma estabilidade na análise probatória, entre outros aspectos. Eu encerro aqui, mais uma vez, reitero que foi um prazer estar com vocês, ainda que de forma telepresencial. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Reitero o convite, a felicidade de ter sido convidado. Reitero mais uma vez, deixo aqui meu abraço ao professor Leandro, e me coloco à disposição, claro, caso vocês queiram perguntar algo. Enfim, fique absolutamente à vontade. Professora Letícia, professor Adriano também, gostaria de cumprimentá-los mais uma vez. Muito obrigado. Maravilhoso. É um tema extremamente sensível
é um tema delicado, que não é fácil, e é um tema que está na ordem do dia. É pauta em discussões, inclusive em tribunais superiores. O senhor mesmo citou o Victor, né, nos recursos extraordinários, que ele faz o serviço de 6 servidores na análise da recepção do recurso extraordinário. Eu citarei, inclusive, o Sinapse do Tribunal de Justiça de Rondônia, que também traz minutas, né, e apresenta para os juízes quais minutas eles podem adotar. A gente teve aqui, acho que foi na segunda-feira de tarde, o doutor Oscar Valente, que é juiz federal do TRF4, disse que o TRF4 também está começando a adotar essa inteligência artificial de Sinapse. Então, assim, maravilhosa a palestra do senhor, meus parabéns. Eu gostaria só de tirar algumas dúvidas, se possível. O senhor pode repetir, por gentileza? O senhor citou, eu não sei se é uma resolução, o senhor falou 332 de 2020, é uma recomendação, é uma resolução, o que é? É uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que trata sobre a ética do uso de ferramentas de inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Ótimo. E teve uma outra que o senhor citou, não sei se é da Controladoria. Foram duas. É o plano estratégico de inteligência artificial que foi publicado agora em abril no país. Pelo Executivo Federal. Pelo Executivo Federal. Olha, vou lhe explicar por que eu estou perguntando. Eu estou fazendo um doutorado na Universidade do Minho em Ciências Jurídicas Públicas e uma área de estudo seria mesmo a inteligência artificial. E eu andei lendo algumas recomendações da União Europeia. Uma delas, e eu queria pegar a opinião do senhor sobre isso, é que, o senhor já falou, uma que fosse auditável, e a segunda é que fosse possível a reanálise da decisão da inteligência artificial pelo ser humano. O que o senhor pensa disso? Eu acho que isso é uma decorrência da auditabilidade e tem que ser possível. Claro, veja, qualquer automatização pode implicar algum risco no exercício da defesa. Então, eu acho muito importante que essa auditabilidade significa registrar o passo a passo. A auditabilidade é saber fazer um caminho contrário e chegar até o ponto de início. Então, se a auditabilidade for permitida num determinado sistema, naturalmente o ser humano poderá fazer essa análise para trás. O problema é que o machine learning, por exemplo, ele às vezes aprende e muda a forma de decidir. Então, pode ser que ele considere, por exemplo, que sobre determinadas provas o certo é que sugira ao julgador uma condenação ou recomende ou considere aquele arcabouço probatório o suficiente, e depois ele mude de ideia. Aí a gente pergunta, e aquela pessoa que foi condenada anteriormente? Então, além disso, o sistema tem que permitir, ainda que ele possa evoluir, ele tem que permitir o registro da evolução, que é o snapshot, que se chama, a fotografia ele mudou aqui. A partir desse momento, o sistema fez uma superação do precedente, digamos assim. Tem que estar registrado. E tem que ser ofertado, isso tem que ser tornado público para que aquela pessoa que sofreu algo com base no sistema anterior, da dinâmica anterior, possa reverter a sua situação, possa revisar a sua situação. Ainda dentro dessa pergunta, professor, o senhor acha que pode acontecer, eu acho até que o senhor falou um pouco disso, na questão do racismo, que pode haver uma violação muito grande de direitos fundamentais nesse tipo de utilização da inteligência artificial por algoritmos enviesados, até porque a criação do algoritmo, quando não é por machine learning, ela é criada pelo próprio ser humano que vai, né, enviesar os seus valores naquela criação. Exato. Esse preconceito ou esse resultado danoso, ele pode surgir de algumas formas, e as duas delas são as principais. Primeiro, o uso de datasets viciados, ou seja, o sistema de inteligência artificial, ele aprende com exemplos. Se ele for alimentado com maus exemplos, ele vai ser mal alimentado, ele vai reproduzir aqueles exemplos, né? Isso é interessante, porque há exemplos de chatbots, isso já existe em diversos, no Facebook, você vai pedir uma ajuda ao Facebook, ele fala, o que você quer?
Aí você fala, eu estou com um problema. Tá? Ah, então eu te sugiro isso. Você já fez isso? Não entendi. Ah, tá. Alguns desses sistemas aprendem, tem inteligência artificial ali. E colocaram um experimento, um chatbot, para conversar com outro chatbot. E eles acabaram inventando uma linguagem própria, e teve um chatbot que era tão aberto que começou a xingar o outro. Quer dizer, o sistema, às vezes, ele aprende a xingar. Então, assim, levando até um plano um pouco anedótico, mas dependendo da forma que se coloca, ele pode aprender a fazer algo ruim. Né? Há exemplos de chatbots que chegaram a xingar usuários que perguntavam algumas coisas, que aprenderam, por exemplo, expressões racistas, porque foram alimentados, às vezes alguém fica ali falando com o chatbot e começa a xingar, ele associa aquilo a alguma coisa e tá, responde. Claro que isso é uma coisa bem primária, isso que eu estou falando. Mas ele pode aprender em razão de um uso de dados viciados ou por uma regra do algoritmo mal feita, uma regra que seja discriminatória. Por exemplo, uma que leve em consideração como a gente falou, o lugar da residência da pessoa, ou seja, use em consideração alguns parâmetros que às vezes não são refletidos de forma aberta. Então, isso é preocupante, de fato. Isso é muito preocupante. Mas, cara, eu não quero com isso demonizar. Eu faço assinatura da revista de engenharia do MIT. Eu gosto muito da revista do MIT, que é uma revista de tecnologia. E a gente vê as pessoas muito preocupadas com esse aspecto ético, mas, ao mesmo tempo, as discussões sobre essas questões éticas estão gigantescas hoje em dia. Você vai a gente falou da plataforma de streaming, o Netflix, você entra lá, já tem 2 documentários sobre isso, e sobre fatos que aconteceram em 2018. Então, as pessoas já estão atentas. O livro Armas de Destruição em Massa, tem mais outros livros. A Joy tem uma associação que ela criou e que pesquisa sobre isso. Então, assim, as pessoas estão se preocupando, o que é algo muito positivo, ou seja, dá para contornar e aproveitar o aspecto positivo da ferramenta. Uma última pergunta antes de eu passar para os professores, é que quando o senhor falou em watch list e no-fly list, que eu particularmente não conhecia, o senhor não acha que o non-fly list é uma materialização do direito penal do inimigo de Jacobs e o watch list direito penal do autor, ou não? O senhor acha que especificamente caberia nesse caso? Eu acho que não necessariamente é aquela coisa. Eu não vejo problema em utilização de ferramentas de inteligência com cruzamentos de dados. Não vejo problema. Desde que essa watch list, essa non-fly list, seja adequadamente alimentada com parâmetros corretos. Porque se existe uma forma cruel de lidar com a realidade humana, é por meio de estatística. A estatística é capaz de enriquecer a humanidade, de trazer aspectos positivos, tecnológicos muito importantes. Mas a mesma estatística é capaz de chegar a resultados absolutamente cruéis. Né? É uma empresa dizer, olha, eu não vou contratar pessoas de um determinado bairro porque a estatística mostra que essas pessoas têm um índice de alfabetização assim assado. Eu não vou contratar mulheres porque mulheres podem engravidar e aí eu vou perder isso ou aquilo. Veja, isso não pode acontecer. Esse tipo de pensamento não pode acontecer. Enfim, então, o watch list, voltando à sua pergunta, eu acho importante, eu acho que tem que ter. O non-fly list, eu acho que tem que ter. Mas uma coisa é o non-fly list com base em banco de dados, por exemplo, de prisões em aberto. Né? A pessoa vai viajar e está marcado lá que ela tem uma prisão preventiva em aberto. Aí tem que observar isso. Uma pessoa que tem uma prisão preventiva em aberto, o nome dela tem que estar em todo lugar mesmo. Pô, alguém diz que é para você ser preso, já dá uma decisão. Você está foragido. Seu nome tem que estar em todo o sistema, de fato. Agora, não tem que estar em todo o sistema que você tem uma religião X, Y, Z. Isso aí não faz sentido para mim. Pode até ser eficiente, mas é desumano. Aí a dignidade da pessoa humana vai junto, né? Professor, eu vou passar a palavra aqui para o professor Adriano, primeiro para a professora Letícia, as damas primeiro, para fazer as considerações dela. Professor, eu só tenho a agradecer os conhecimentos transmitidos aqui. Confesso que eu aprendi muito sobre o assunto relacionado à inteligência artificial. Sabia muito pouco. Hoje eu tive uma verdadeira lição sobre o conteúdo. E junto comigo, os alunos também presentes aqui, eu vi que vários deles
tiveram suas dúvidas respondidas, inclusive alunos orientados, né, que estão fazendo TCC, esclareceram todas as dúvidas e estão mencionando aqui no chat a importância do conhecimento trazido. E as minhas dúvidas que não são tão pertinentes foram respondidas todas pelo professor, nas perguntas relacionadas ao professor Leandro. Então, assim, eu só tenho que agradecer mesmo pelo conhecimento trazido aqui para a gente, e, né, agradecer em nome de todos nós, e passo a palavra para o professor Adriano. Boa noite, professor. Muito obrigado. Deixa eu me adiantar, só dizer para a professora Letícia, muito obrigado. Desculpa, professor Adriano, por interrompê-lo. Muito obrigado. Boa noite, professor. A minha pergunta é no sentido assim, qual seria o limite disso tudo? Vai realmente substituir a vontade humana? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque o Alan Turing, quando fez essa pergunta, ele fez há décadas atrás, colocou na revista Mind, na época que nem existia computador. A gente pode considerar uma coisa totalmente surreal, irrealizável hoje em dia. Hoje em dia, a inteligência artificial tem muitas e muitas limitações. Muitas limitações. Ela tem uma aplicação comercial muito grande de reunir dados e prever gostos, né? Ela tem muito isso. Mas a gente tem, por exemplo, um dilema clássico, né? As pessoas falam de o pai do utilitarismo, o Jeremy Bentham, da filosofia utilitarista, ele discutia, né, tem naquele livro do Michael Sandel, como é que nós devemos escolher em uma situação do dilema do trilho do trem, em que o maquinista vai atingir uma pessoa no trilho do trem, ou ele pode desviar o vagão e atingir 2 pessoas. Mas e se for duas pessoas idosas? E se quem tiver no trilho for um cachorro, for uma criança? E ele leva essas coisas em consideração. E a gente pode transportar isso para os automóveis, que agora vão ter a condução automática por inteligência artificial. Imagine o carro do Google, que tem que decidir, no ambiente de colisão, para que lado ele vai jogar o carro, e ele identifica que tem 2 idosas e tem uma criança. E como é que faz? Né? De fato, é uma situação muito complicada. A gente tem que refletir muito sobre isso. A inteligência artificial hoje, ela tem muitas limitações, né? A gente está muito distante de um cenário hollywoodiano, né? Tem um livro do Jordine e Eva Fenol, para mim um dos meus processualistas preferidos, que é Processo de Inteligência Artificial. Ele fala do uso dentro dos processos e tal, mas não há, por exemplo, hoje não existe ferramenta de inteligência artificial que substitua o juiz. Não existe uma ferramenta de inteligência artificial que fundamente uma decisão de maneira isolada, que analise o processo, desenvolva o raciocínio jurídico e decida, por exemplo. Isso não existe hoje. Agora, não posso dizer que isso é uma loucura, né? A gente sabe que vem por aí. Obrigado. O futuro pode ser utópico ou distópico. Vamos ver. Obrigado, professor. Considerando aí o adiantar da hora, eu vou agradecer demais, professor, a sua participação. Acho que foi uma aula brilhante a sua palestra, muito aprendizado. Todos nós aqui, com certeza, aprendemos muito. Então, é uma satisfação tê-lo conosco. Deixo aqui as portas do NIP estão abertas. Vai ser sempre uma honra, né, quando o senhor puder participar. E passo a palavra para o senhor para as considerações finais. Olha, eu vou apenas reiterar o que eu já falei, a honra de ter sido convidado, e gostaria de dizer para vocês que eu gosto muito de processo e tecnologia, esse é o tema que eu tenho estudado nos últimos tempos, e gostaria de me colocar à disposição para o corpo de alunos, inclusive, que queira bater um papo sobre esse tema. Eu estou nas redes sociais ali, a gente pode dialogar, pode entrar em contato comigo. Eu sempre sou muito aberto, apesar de ter um dia muito ocupado, eu sempre sou muito aberto, todos nós temos, né? Eu sempre sou muito aberto, então fiquem à vontade, eu adoro debater e aprender também com quem possa contribuir. Para mim foi uma honra tratar desse tema, agradeço mais uma vez o convite, e estou à disposição, por favor, me convidem mais vezes. E quem sabe, num cenário pós-pandêmico, que eu possa apreciar da culinária, do bem-estar e do sotaque mineiro também. Um cafezinho com pão de queijo.
Marcaremos Exatamente. depois dessa pandemia, professor. Pessoal, a gente volta, então, às 9 horas com o Dr. Bruno Zampier, tá bom? E eu agradeço mais uma vez. Um grande abraço, professor. Obrigado, professores. Valeu, gente. Até mais tarde. Até mais.